Ele fechou a porta com cuidado. Não bateu. Só encostou devagar como quem não quer que o barulho chegue ao lado de fora. Era uma quinta-feira de manhã, 16 de março de 2023. O dia do meu aniversário. 63 anos completados naquela manhã, com um bolo de fubá que a Dalva da recepção havia deixado na minha mesa antes de eu chegar, como fazia todo ano desde 2009. Geraldo Fonseca se sentou do outro lado da mesa, colocou o notebook à sua frente e ficou quieto por alguns segundos antes de abrir a tela. Geraldo tem 67 anos, é contador da minha empresa há 21 anos, e é um homem que nunca em 2 décadas havia me pedido para fechar uma porta. Olhei para ele. Geraldo, o que foi? Ele colocou os 2 cotovelos na mesa, juntou as mãos na frente do queixo e me olhou com aquele olhar de quem está prestes a dizer algo que preferia não ter descoberto. Margarida, preciso te mostrar algo antes que seja tarde. Virei o notebook para mim. O que estava naquela tela levou alguns segundos para fazer sentido. Eram planilhas, lançamentos contábeis, nomes de fornecedores que eu nunca havia visto, com pagamentos regulares mensais, ao longo de 2 anos. Valores entre 8 mil e 23 mil por mês. Fornecedores que não existiam. Fiquei olhando para aquela tela por um tempo que não consigo precisar. O bolo de fubá ainda estava embrulhado em papel celofane rosa na beirada da mesa. Lá fora, no galpão, as máquinas faziam o barulho de sempre. Aquele barulho de tear industrial que eu ouço há 28 anos e que naquela manhã parecia vir de muito longe. Quem fez isso? Eu perguntei. Geraldo ficou quieto por mais um segundo. E então, disse o nome. Aquele nome mudou cada decisão que tomei depois. Mas antes que eu continue, preciso de um momento com você. Obrigado por estar aqui. De verdade. Você podia estar em qualquer lugar e escolheu sentar e ouvir. Isso significa mais do que parece. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo isso agora. Cidade, estado, país. Cada nome que aparece ali me lembra que histórias como essa não são únicas. E que há pessoas do outro lado que conhecem esse peso de perto. Preciso te dizer que alguns elementos desta história foram adaptados para preservar identidades e facilitar a narrativa. Nomes foram alterados, detalhes foram compostos. Mas a traição foi real. A dor foi real. E a lição é completamente real. Agora volta comigo para 1995, para o início de tudo. Meu nome é Margarida Cavalcante. Tenho 63 anos. Comecei minha vida adulta como costureira de roupa íntima numa confecção no bairro Brás, em São Paulo, ganhando por peça produzida, chegando às 6 da manhã e saindo às 6 da tarde com as pontas dos dedos marcadas pela agulha. Aprendi cedo que tecido não perdoa descuido. Uma costura mal feita aparece. Pode demorar um bom tempo, mas o ponto frouxo abre na hora mais inconveniente. Geralmente quando a peça está sendo usada por alguém que confiou na qualidade do que comprou. Aprendi isso nas mãos. E aprendi também na vida. Em março de 1995, eu e meu marido, Raimundo Cavalcante, fundamos a Unifarm Confecções, especializada em uniformes corporativos e hospitalares. Raimundo tinha experiência em vendas, eu tinha experiência em produção. Ele cuidava dos clientes e eu cuidava das máquinas, dos tecidos, das costureiras, dos prazos. Começamos com 4 máquinas industriais num galpão alugado de 200 metros quadrados no bairro Ipiranga. Raimundo havia vendido o carro dele, um Gol 1993 branco, com ar-condicionado quebrado desde que nos conhecemos, para pagar os primeiros 3 meses de aluguel. Eu havia usado as economias de 6 anos de trabalho para comprar as máquinas. No primeiro mês, fechamos 2 contratos pequenos. Uma escola de idiomas que precisava de camisetas polo bordadas e uma clínica veterinária que queria jaleco personalizado para os funcionários. No terceiro mês, ficamos no vermelho e tivemos uma discussão longa e honesta numa noite de terça-feira sobre se valia a pena continuar. Raimundo disse que sim. Eu disse que se ele dissesse sim, eu também dizia. Nenhum dos dois sabia exatamente o que estava dizendo sim, mas os dois sabiam que queriam chegar ao outro lado juntos. Dissemos sim, crescemos devagar, com consistência, sem atalho. Em 2005, tínhamos 80 funcionários, um galpão próprio de 2.000 metros quadrados e contratos com hospitais, redes de supermercado, prefeituras do interior de São Paulo e Minas Gerais. Em 2015, éramos 340 funcionários,
Faturamento anual de 14 milhões e uma carteira de clientes que havíamos construído relação por relação, entrega por entrega durante 20 anos. Cada metro de tecido costurado naquela empresa passou pelas mãos de pessoas que eu conhecia pelo nome. Cada ponto dado naquele galpão tinha parte da minha vida dentro. E havia um objeto que ficava na gaveta do lado esquerdo da minha mesa, desde o primeiro dia em que me mudei para a sala de diretoria, em 2003. Um dedal de prata, pequeno, com o símbolo de uma agulha gravado na lateral. Um presentinho singelo que Raimundo me deu na manhã em que assinamos o contrato com o nosso primeiro grande cliente, o Hospital Santa Amélia, em setembro de 2001. Para que você nunca esqueça de onde veio, ele disse com aquele jeito dele de transformar coisa simples em coisa que fica para sempre. Raimundo foi embora em julho de 2020, de um infarto fulminante numa manhã de sábado. Estava no galpão. Ele nunca conseguiu ficar longe do galpão nos fins de semana, mesmo depois que os médicos pediram para ele descansar mais. 61 anos. Caiu entre as máquinas que a gente havia comprado juntos. Os funcionários que estavam lá foram os primeiros a chegar. A Dalva da recepção me ligou chorando e eu não entendi o que ela estava dizendo nos primeiros 30 segundos. Depois entendi. Ficou o dedal. Ficou a empresa que os dois havíamos construído. E fiquei eu, com 61 anos, sozinha na cadeira de diretora de uma empresa que havia sido feita para dois. No primeiro ano depois de Raimundo, funcionei no modo de quem faz porque não sabe fazer diferente. Acordava às 5:30. Chegava antes de todos. Saía depois de todos. A rotina foi a tábua que me manteve acima da água, enquanto o luto fazia o que o luto faz. Trabalho silencioso e demorado que a gente não escolhe o ritmo. Foi nesse período que Eduardo Campos entrou na minha vida. Eduardo era filho da minha irmã Cleusa, sobrinho legítimo, criado na mesma rua que eu no Ipiranga, que havia estudado administração de empresas numa faculdade particular em Santo André e trabalhado durante 8 anos num banco como gerente de relacionamento com pessoa jurídica. Eu o conhecia desde que ele tinha 3 anos e puxava a saia da minha blusa pedindo bolo de cenoura nas festas de fim de ano. Mas conhecia também o Eduardo adulto, articulado, seguro de si, com aquela fluência de quem passou anos vendendo produtos financeiros para empresários que não tinham tempo de entender o que estavam assinando. Em outubro de 2020, 3 meses depois da morte de Raimundo, Eduardo me ligou numa tarde de quarta-feira. Tia Margarida, eu sei que você está carregando tudo sozinha. Eu acompanhei o que o tio Raimundo fazia lá dentro. Conheço a estrutura. Deixa eu entrar e assumir a parte financeira. Você cuida do que sabe fazer melhor. Produção, clientes, qualidade. Eu cuido do resto. Ele falou com a calma de quem já preparou o argumento, com a segurança de ex-gerente de banco que sabe exatamente quais palavras chegam em uma pessoa exausta. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Era exatamente o que eu não tinha condições de analisar com clareza naquele momento. Disse sim. Se você já esteve nesse lugar, o lugar de quem diz sim porque está exausta, porque acredita no sangue, porque a dor embaraçou o discernimento, me conta nos comentários. Não precisa ser longo. Uma linha basta. Porque quando alguém lê aquele comentário, percebe que não está sozinha. E essa percepção às vezes muda tudo. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvir. E se você ainda não está inscrita nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que Eduardo fez nos 2 anos seguintes, o que ele construiu enquanto eu trabalhava ao lado dele todos os dias, vai te deixar sem palavras. Nos primeiros meses, Eduardo foi exatamente o que havia prometido. Chegava cedo, saía tarde, conhecia o nome de todos os funcionários do escritório antes de completar 2 semanas. Organizou as planilhas, atualizou o sistema de gestão, renegociou 2 contratos com fornecedores e gerou uma economia de R$4.200 por mês que ele apresentou em reunião com números coloridos e uma satisfação de quem gosta de ser visto entregando resultados. Era bom no que fazia. Eu sabia disso. E havia uma parte de mim que queria acreditar que ele estava lá por amor à empresa, por lealdade à memória do tio. Talvez parte dele estivesse. É o que torna essas histórias difíceis de contar. Os vilões raramente são vilões desde o primeiro dia. Se fossem, a gente nunca deixaria entrar. Mas havia algo na forma como Eduardo ocupava os espaços.
Não o espaço físico, o espaço de influência. Ele foi assumindo decisões que não eram dele para assumir, e foi fazendo isso de uma maneira que eu demorei para perceber porque cada passo era acompanhado de uma justificativa razoável, de um número que fazia sentido, de uma urgência que não permitia muito tempo de reflexão. Em janeiro de 2021, ele sugeriu que eu o adicionasse como co-signatário da conta corrente da empresa. É para a agilidade operacional, tia. Você não pode ficar sendo acionada para assinar qualquer coisa. Se você está numa reunião, numa viagem a cliente, eu preciso ter autonomia para movimentar o capital de giro. Eu não estava viajando. Eu raramente ficava em reunião por mais de 2 horas. Mas a justificativa soou razoável. E eu estava cansada. E Eduardo era da família. Assinei o documento. Em março de 2021, ele me apresentou um novo fornecedor de tecido sintético para os uniformes hospitalares. Dizia que a qualidade era superior e o preço 15% abaixo do mercado. Me mostrou amostras. As amostras eram boas de fato, lisas, de gramatura correta, com o acabamento que eu exigia. Fechamos contrato com o novo fornecedor. Pagamentos mensais de R$18.000. Eu nunca visitei a sede desse fornecedor. Eduardo disse que ficava em Guarulhos e que não havia necessidade. Você tem o que precisa aqui, tia. Por que gastar um dia inteiro de viagem para ver galpão? Não insisti. Esse foi o primeiro erro grave que cometi nessa história. Não o de confiar no Eduardo. Esse erro tem explicação. O de não ir ver com os próprios olhos. Em 28 anos de empresa, eu nunca tinha fechado contrato com fornecedor sem visitar a operação dele. Era regra minha, regra que Raimundo havia criado e eu havia mantido. E eu quebrei essa regra porque estava cansada. E porque era sobrinho. O primeiro sinal concreto veio em agosto de 2021, num detalhe pequeno que eu quase deixei passar. Eu estava revisando uma proposta de renovação com o Hospital Santa Amélia, nosso cliente mais antigo, o mesmo que havia assinado o primeiro grande contrato conosco em setembro de 2001. Estava comparando os valores do contrato atual com os do ano anterior, quando percebi que os preços que eu estava apresentando ao cliente não batiam com os custos que estavam entrando. Chamei Eduardo. Ele chegou com o tablet na mão, sentou sem ser convidado, cruzou as pernas e começou a explicar com aquela fluência de quem não estava sendo questionado. Estava sendo explicado para números, percentuais, uma justificativa sobre realinhamento de base de custo, que soou técnica o suficiente para me fazer hesitar. Disse que o Geraldo havia validado tudo. Disse que era questão de metodologia contábil. Disse, e isso eu gravei porque me incomodou na hora e eu não entendi completamente por quê. Você não precisa se preocupar com esse nível de detalhe, tia. Esse é exatamente o trabalho que eu estou aqui para fazer. Não questionei mais, mas guardei. Num sábado de outubro de 2021, fui ao galpão resolver uma questão com a chefe de produção, Dona Irace. Passava das 6 da tarde e o escritório estava vazio. Peguei alguns documentos da minha mesa e, ao abrir a gaveta do lado direito procurando um contrato específico, encontrei uma pasta que eu não havia colocado lá. Era uma pasta de arquivo suspensa, cor laranja, com a etiqueta manuscrita Fornecedores Novos 2021. Abri. Havia 6 contratos dentro, todos assinados por Eduardo como representante da empresa, com base numa procuração que eu havia assinado em março de 2021, procuração que ele havia me apresentado como instrumento padrão de gestão para agilizar aprovações. 6 fornecedores, nenhum nome que eu reconhecia, nenhuma visita que eu havia feito, todos com pagamentos mensais entre 6.000 e 22.000, todos com início em 2021. Fotografei tudo com o celular. Coloquei a pasta de volta exatamente como estava. Fui para o carro. Sentei. Fiquei olhando para o para-brisa por talvez 10 minutos. Naquele momento eu não tinha certeza do que havia encontrado. Não havia nada ali que eu pudesse apontar sozinha e dizer: isso é fraude, isso é crime. Mas sabia com aquela clareza que vem do estômago antes de chegar à cabeça, a mesma clareza que me avisou, em 1997, que aquele fornecedor de botão que havia aparecido com preço milagroso não ia entregar o que estava prometendo, que havia algo profundamente errado. Setembro de 2022. Uma segunda-feira de manhã, reunião de resultados mensais. Eduardo apresentava os números do mês.
Tínhamos crescido o faturamento bruto em 11% em relação ao mês anterior, mas a margem líquida havia caído pela terceira vez consecutiva. Quando perguntei a razão, ele apresentou um gráfico de custos operacionais que mostrava pressão inflacionária nos insumos e reajuste de contrato com fornecedores estratégicos. Estava prestes a aceitar a explicação quando Geraldo, que participava da reunião como sempre, fez uma pergunta simples, com a naturalidade de quem está apenas conferindo um dado. Eduardo, qual o CNPJ do fornecedor Testimais? Preciso atualizar o cadastro no sistema. Eduardo respondeu sem piscar. Um CNPJ de cor, rápido, sem hesitar. Geraldo anotou o número no caderninho dele. Aquele caderninho de capa preta que ele usa desde que eu o conheço, onde ele anota tudo à mão porque, segundo ele, o que a mão escreve, a cabeça não esquece. Continuou a reunião normalmente, sem fazer mais perguntas. Mas na saída, Geraldo passou pela minha sala, bateu levemente na porta aberta e disse em voz baixa: Margarida, posso te ligar mais tarde? Pode, Geraldo. O que foi? Depois, por telefone. Ele ligou às 19 horas daquela noite. Disse apenas: eu preciso checar uma coisa, me dá 2 dias. 2 dias depois era quinta-feira de manhã, 16 de março de 2023. O dia do meu aniversário. Ele fechou a porta da minha sala com cuidado. Abriu o notebook e disse: preciso te mostrar algo antes que seja tarde. Naquela noite, depois que Geraldo foi embora, fiquei sozinha na sala por um longo tempo. O galpão havia silenciado. As máquinas que fazem barulho desde as 6 da manhã param às 18 horas. E depois delas, o silêncio que fica tem uma qualidade específica. O silêncio de um lugar que trabalhou muito e está descansando. Eu conheço esse silêncio há 28 anos. Mas naquela noite ele soava diferente. Mais pesado. Como se os metros quadrados do galpão tivessem absorvido o que eu havia descoberto e estivessem devolvendo devagar. Abri a gaveta esquerda da mesa. Tirei o dedal de prata. Segurei entre os dedos. Pequeno, frio, com o símbolo da agulha gravado na lateral. Aquele metal era a memória física de tudo que havíamos construído. Cada reunião difícil, cada mês de margem apertada, cada funcionário demitido com dó no coração porque o mercado havia encolhido, cada funcionário contratado com alívio porque o mercado havia crescido. 28 anos de decisões, de teimosa consistência, de acreditar que qualidade sustenta mais do que qualquer atalho. Pensei em Raimundo. Pensei naquele setembro de 2001, no Hospital Santa Amélia, no aperto de mão com o diretor administrativo, no almoço que a gente foi comemorar depois numa lanchonete na Avenida Paulista, porque nenhum dos dois queria gastar dinheiro num restaurante bom naquele momento. Para que você nunca esqueça de onde veio, ele havia dito. Eu não tinha esquecido de onde vim, mas havia esquecido por um tempo de como olhar para onde estava indo. Havia uma costura solta na empresa que eu havia construído com as próprias mãos, e eu havia deixado de notar porque estava cansada e enlutada, e porque o ponto frouxo estava sendo coberto por uma mão que eu havia confiado. Naquela noite entendi que precisava ver, com os próprios olhos como sempre havia feito, e que ia precisar de ajuda para isso. Na manhã seguinte, sexta-feira, cheguei antes de todos. Fiz o que sempre faço quando preciso pensar. Andei pelo galpão vazio. Entre as máquinas paradas com o cheiro de óleo industrial e tecido sintético, que é o cheiro da minha vida há quase 3 décadas. Passei a mão na superfície fria de uma das industriais. Uma juque de agulha tripla que havíamos comprado em 2014, que produzia 240 peças por dia, e nunca havia falhado. As máquinas são honestas. Elas falham quando falham. E quando falham, mostram exatamente onde e como. Não enganam. Parei na máquina onde a dona Iraci trabalhava todos os dias. Na mesa de corte onde o Marcos, nosso cortador mais experiente, havia ensinado mais de 40 costureiras ao longo dos anos. Cada equipamento ali tinha uma história que eu sabia de cor. Fiquei ali por 20 minutos antes de voltar para a sala. Liguei para Geraldo às 8 da manhã. Geraldo, preciso que você faça uma auditoria completa. Tudo, dos últimos 3 anos. Silêncio curto do outro lado. Eu já comecei ontem à noite. Ele disse, me dá 2 semanas. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da minha vida profissional em 28 anos de empresa. Continuei chegando todo dia na mesma hora. Continuei cumprimentando Eduardo na entrada,
discutindo metas de produção, aprovando compras de insumo. Continuei almoçando com ele às terças-feiras, nosso hábito semanal, e ouvindo as histórias dele sobre o fim de semana, sobre a namorada nova, sobre um apartamento que ele estava pensando em comprar. Um apartamento. Com o dinheiro da minha empresa. Por dentro eu estava desfazendo cada ponto que ele havia costurado. Em 5 de abril de 2023, Geraldo me enviou um arquivo por e-mail às 22 horas. Assunto: consolidado. Para sua leitura com calma. Eram 43 páginas. Li naquela noite na cozinha da minha casa, com uma xícara de chá que ficou fria sem que eu tivesse tomado um gole. O que Geraldo havia encontrado era sistemático. Não era um erro. Não era descuido. Era um sistema. Eduardo havia criado 6 empresas fantasma ao longo de 2021 e 2022, todas com CNPJ real, registradas em nome de pessoas que, numa pesquisa posterior, o Geraldo descobriu serem ex-colegas do Eduardo, pessoas com quem ele havia mantido contato. Essas empresas forneciam serviços e materiais para a Unifarm, consultoria, insumos têxteis, software de gestão, e recebiam pagamentos mensais regulares entre 6.000 e 22.000 reais cada. Nenhum dos serviços havia sido prestado. Nenhum dos materiais havia chegado ao galpão. Total desviado entre janeiro de 2021 e março de 2023, 743 mil reais. 743 mil reais. Em 26 meses. Enquanto eu trabalhava. Enquanto eu assinava cheque de funcionário, pagava 13º, renovava seguro de equipamento, cuidava da empresa que 2 de nós havíamos construído em 28 anos. Ele retirava, aos pedaços, o que era nosso. Fiquei na mesa da cozinha até as 2 da manhã com as 43 páginas do relatório do Geraldo à minha frente. Passei por raiva. Passei por incredulidade. Aquela incredulidade específica de quem lê um número e relê porque acha que errou a leitura. Depois passei por uma tristeza diferente da do luto, mais fria, mais calculada. A tristeza de quem entende que foi escolhida como alvo por alguém que conhecia seus pontos fracos. Pensei em Raimundo. No gol branco que ele havia vendido para pagar o primeiro aluguel. Nas 4 máquinas originais que a gente havia carregado num caminhão pequeno num sábado chuvoso de março de 1995, com a ajuda do vizinho e de um cunhado de Raimundo que hoje já faleceu. Nas madrugadas que a gente havia ficado no galpão para cumprir prazo, comendo pão de queijo frio e rindo de alguma coisa que eu não lembro mais qual era, mas que devia ser muito boa porque a gente ria de verdade. E pensei que Eduardo havia entrado nessa história pela porta dos fundos, pela porta da morte de Raimundo, pela porta da minha vulnerabilidade, e havia passado 2 anos retirando tijolos da fundação de algo que eu não havia construído para mim, havia construído para nós. E depois, com a morte de Raimundo, para todos os 340 funcionários que tinham família, conta de luz, filho em escola, aquilo não era um roubo de mim, era um roubo de todo mundo que dependia daquele galpão. Da dona Irace, que estava na empresa desde 2013 e havia passado por tratamento de câncer de mama em 2019, com o plano de saúde que a Unifarm pagava. Da Rosângela, costureira há 16 anos, mãe solo de 2 filhos que estudavam numa escola particular barata porque o salário dela permitia. Do Jorge do almoxarifado, que havia comprado um apartamento pequeno em prestação usando como referência o tempo de trabalho na Unifarm. E naquele momento, algo se virou dentro de mim. Não foi raiva. Raiva eu havia sentido desde que Geraldo havia aberto o notebook. O que veio naquela madrugada de abril foi diferente. Foi foco. A nitidez de quem entende exatamente o que precisa ser feito e tem experiência suficiente para saber como fazer. Abri a gaveta da cozinha. Tirei um bloco de papel. Comecei a escrever. Geraldo Fonseca tem 67 anos e trabalha como contador desde os 22. Filho de um funcionário dos Correios e de uma professora de matemática, cresceu, segundo ele mesmo conta, com a cultura do número que não mente. Em 21 anos de Unifarm, nunca havia me trazido um dado errado. Nunca havia me dito que estava tudo bem quando não estava. Era o aliado que eu não precisei procurar porque ele havia chegado primeiro. Porque 21 anos de trabalho honesto criam uma lealdade que não precisa ser declarada. Ela simplesmente está lá, disponível, quando é necessária. Na reunião que fizemos em 12 de abril de 2023, numa sala fechada da empresa depois do expediente,
Com os documentos impressos sobre a mesa, Geraldo me apresentou a extensão completa do que havia encontrado. E então disse, com a seriedade específica de quem sabe o peso do que está dizendo: Margarida, isso não é só civil. Isso é crime. Estelionato qualificado, uso de documentos falsos, possível formação de quadrilha. Você tem condições de processar criminalmente, além de buscar a restituição civil. Perguntei quanto eu conseguiria recuperar. Ele abriu uma pasta. Depende de como você se mover agora. Se você confrontar o Eduardo antes de ter tudo organizado, ele vai começar a desfazer o rastro. Se você esperar, documentar com cuidado e entrar com tudo de uma vez, temos uma chance real de recuperar uma parte significativa. Olhei para ele. Quantas semanas eu preciso esperar? 4, talvez 6. Respirei fundo. 28 anos ensinaram muita coisa. Uma delas é que pressa no corte de tecido desperdiça material. Você marca, você confere, e só então você corta. Nunca ao contrário. Me diz o que você precisa, eu disse. Geraldo abriu o caderninho de capa preta. Vamos começar pelo começo. Nas 4 semanas seguintes, Geraldo e eu nos reunimos toda terça e quinta às 19 horas. Depois do expediente, numa sala que eu passei a travar por dentro quando estávamos lá. Ele trazia o caderninho, eu trazia café, e fomos construindo, peça por peça, o dossiê que eu precisaria ter nas mãos antes de agir. Rastreamos cada empresa fantasma até seus sócios reais. Localizamos os extratos das contas onde os valores haviam caído. Identificamos as datas exatas de cada transferência. Geraldo acionou um advogado parceiro dele, o Dr. Henrique Siqueira, especialista em direito empresarial e crimes contra o patrimônio. Homem de 58 anos que havia passado a carreira trabalhando em casos de fraude corporativa e que ouviu tudo o que eu tinha a dizer antes de falar uma única palavra. Quando terminei, ele me olhou por alguns segundos. A senhora tem um caso sólido e tem o momento certo para agir. Pausa. Mas o momento certo não é agora. É daqui a 2 semanas. Naquela semana, na sexta-feira à tarde, depois que todos foram embora, fui até a minha mesa. Tirei o dedal de prata da gaveta esquerda. Segurei na palma da mão por um tempo. Pensei na frase que Raimundo havia dito no dia em que me deu aquele dedal. Para que você nunca esqueça de onde veio. Mas naquela tarde, segurando aquele metal pequeno e frio, o que me veio foi outra coisa. Não de onde eu vim, mas quem eu havia sido o tempo todo. Uma mulher que não desiste no meio do corte, que confere o ponto antes de prosseguir, que sabe que tecido rasgado tem conserto, desde que você não deixe o rasgo crescer. Fechei a mão em volta do dedal. Respirei. Era hora de trabalhar. Em 12 de junho de 2023, numa segunda-feira de manhã, às 8h20, Eduardo chegou ao trabalho e encontrou 3 pessoas na sala de reunião principal. Eu havia chegado às 6h30, 1 hora antes do normal, 1 hora antes de qualquer funcionário. Precisava daquele tempo. Fui ao galpão. Andei entre as máquinas paradas, bom dia para os poucos que chegavam cedo. Entrei na minha sala, abri a gaveta esquerda, peguei o dedal de prata. Fiquei com ele na mão por uns 2 minutos, ali na penumbra antes de acender a luz. Depois coloquei de volta, fechei a gaveta e fui preparar a sala de reunião. Eu, o Dr. Henrique Siqueira e Geraldo. Eduardo sorriu ao entrar. O sorriso de sempre. Aberto, confiante. O sorriso de quem está acostumado a ser bem recebido. Disse bom dia. Jogou a mochila na cadeira ao lado como fazia em toda reunião que eu convocava. Que reunião é essa, tia? Não estava na agenda. Senta, Eduardo. Minha voz foi diferente do que eu esperava. Não foi nervosa. Não foi hesitante. Foi a voz de uma mulher que tomou a decisão, dormiu com ela, acordou com ela por semanas, e agora estava apenas executando o que havia planejado. A voz de quem já passou as horas difíceis e chegou ao momento de agir. Ele sentou, olhou para o Henrique, olhou para o Geraldo. Algo mudou levemente no rosto dele. Não era pânico ainda. Era o começo de um cálculo. O Dr. Henrique abriu a pasta. Primeiro documento. O relatório de auditoria completo, produzido pelo Geraldo ao longo de 2 meses. 43 páginas. Cada empresa fantasma identificada pelo CNPJ, com o nome dos sócios reais, datas de abertura e fechamento, e valores recebidos da Unifarm discriminados mês a mês. Coloquei na frente de Eduardo. Ele olhou para a primeira página.
1, 2, 3 segundos. Eu observei o rosto dele enquanto os olhos se moviam sobre o papel. Vi o momento em que ele reconheceu o nome da primeira empresa. Vi a musculatura da mandíbula se tensionar levemente. Vi a decisão sendo tomada internamente sobre qual versão da história ele ia tentar contar. Depois levantou os olhos. Tia, preciso te explicar algumas coisas sobre esses fornecedores. Tem um contexto que você não conhece. Eduardo. Minha voz foi firme, sem raiva. A voz de 28 anos de reunião difícil. O Dr. Henrique vai continuar. Segundo o documento, os extratos bancários das 6 empresas fantasma, rastreados pelo perito contábil que Henrique havia acionado, mostravam os valores entrando da Unifarm e saindo em seguida para uma conta corrente em nome de Eduardo Campos, a mesma conta onde ele recebia o salário da minha empresa. O ciclo era explícito. O dinheiro saía da Unifarm para os fantasmas e dos fantasmas voltava para Eduardo. 43 vezes ao longo de 26 meses. Eduardo abriu a boca. Isso precisa de contexto. Terceiro documento. Era a gravação de uma reunião de outubro de 2022, realizada na sala de Eduardo. Eu havia instalado o gravador de voz do celular num pendrive deixado sobre a mesa durante uma conversa em que Eduardo discutia, com um dos sócios fantasmas, o valor que seria repassado no mês seguinte. Não é preciso descrever a expressão dele quando ouviu a própria voz naquela sala. Eduardo tentou 4 estratégias diferentes ao longo das 2 horas e meia que se seguiram. Eu havia me preparado para todas elas. O Dr. Henrique havia me avisado que era assim que funcionava. E havia razão. As pessoas que fazem o que Eduardo fez raramente saem de uma reunião de confronto sem tentar ao menos 3 saídas antes de aceitar que não há saída. A primeira foi a negação técnica. Os fornecedores eram legítimos. Havia uma explicação contábil para os lançamentos. O Geraldo havia interpretado errado os dados. O Dr. Henrique colocou na mesa os registros da junta comercial, mostrando que 2 das empresas haviam sido abertas 1 mês depois de Eduardo entrar na Unifarm, e que uma delas havia sido encerrada 3 dias depois de Geraldo fazer a pergunta do CNPJ na reunião de setembro. A segunda estratégia foi o apelo familiar. Tia, eu sei que isso parece errado, mas você precisa me ouvir. Eu estava passando por uma situação muito difícil. Eu tinha dívidas. Eduardo. Não levantei a voz. O que você está descrevendo é a sua motivação. Não é a justificativa. Continua, Henrique. A terceira foi a ameaça velada. Ele mencionou que tinha muita informação sobre a empresa e que seria ruim para todos se isso virasse um processo longo. O Dr. Henrique colocou na mesa a notificação já registrada na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, registrada na semana anterior, antes daquela reunião. O processo já começou, disse Henrique, com a tranquilidade de quem já viu essa cena muitas vezes. A questão agora é se ele vai ser mais longo ou mais curto. A quarta estratégia foi o silêncio. Eduardo ficou olhando para a mesa por talvez 3 minutos inteiros. Ninguém falou. O barulho do galpão chegava abafado através da parede. As máquinas trabalhando, as costureiras conversando, a vida da empresa que ele havia tentado esvaziar por dentro continuando, indiferente ao que acontecia naquela sala. Então ele disse em voz baixa: "O que vocês querem?" O acordo levou 3 semanas para ser assinado, com a participação dos advogados dos 2 lados e de um mediador indicado pelo Dr. Henrique. Nas primeiras reuniões de negociação, o advogado de Eduardo tentou questionar a metodologia da auditoria e reduzir o valor a ser restituído, alegando que parte dos lançamentos poderia ter explicação contábil alternativa. O Dr. Henrique colocou na mesa o laudo do perito independente e encerrou o argumento em 2 parágrafos. Na terceira reunião, o advogado de Eduardo chegou com uma contraproposta de restituição de 280 mil, menos de 40% do total comprovado. O Dr. Henrique olhou para o papel, olhou para mim, e eu disse apenas: "Não." Na quinta reunião, chegamos ao acordo final. Eduardo se comprometeu à restituição integral de 743 mil reais, a ser paga em parcelas mensais de 18.575 ao longo de 40 meses, com correção pelo IPCA e garantia real em um imóvel que ele havia comprado. Sim, o apartamento sobre o qual havia me falado durante um daqueles almoços de terça-feira. Em troca, eu concordei em não dar continuidade ao processo criminal.
desde que o acordo fosse integralmente cumprido. O descumprimento de qualquer parcela retomaria automaticamente o boletim de ocorrência e as medidas legais cabíveis. Eduardo foi desligado da empresa no mesmo dia em que o acordo foi firmado, com o registro em carteira, com todos os direitos trabalhistas calculados pelo RH, férias proporcionais, 13º, saldo de salário. A carta de rescisão assinada dentro das normas legais, como eu havia feito com cada demissão nos 28 anos anteriores. Algumas pessoas me perguntaram depois por que eu não havia simplesmente mandado embora, sem os direitos. Eu respondo sempre da mesma forma, porque eu não abro mão da legalidade nem no momento da demissão de quem me roubou. Não era sobre ele, era sobre quem eu sou. Uma empresa que age fora da lei, quando lhe convém, não tem moral para cobrar da lei quando precisa. Quando os advogados saíram e ficamos sozinhos na sala de reunião, eu, Eduardo, e o silêncio que fica depois de muita coisa dita, ele ficou olhando para a mesa por um bom tempo antes de me olhar. O cansaço no rosto dele parecia genuíno. Não era o cansaço de quem foi derrotado num jogo, era o cansaço de quem passou 2 anos carregando uma mentira e agora podia, pelo menos, parar de carregá-la. Você poderia ter simplesmente me demitido quando começou a suspeitar. Olhei para ele. Se eu tivesse feito isso, eu não teria as provas. E você saberia que havia me enganado e ficado impune. Isso não seria justo para você. Ele franziu a testa. Para mim? Para você. Impunidade não é presente. É uma dívida que a pessoa carrega para o resto da vida sem saber que está carregando. Ele não respondeu. Pegou a mochila, saiu. Fiquei sentada na sala por alguns minutos depois que a porta fechou. O galpão continuava barulhento do outro lado da parede. As máquinas, honestas como sempre. Abri a gaveta da bolsa. Tirei o dedal de prata. Segurei na palma da mão. Fizemos o certo, Raimundo. Eu disse em voz baixa. Para ninguém. Para ele. Para os 28 anos que estavam presentes naquela sala, de formas que eu não sei explicar, mas que eu sentia com precisão. Coloquei o dedal de volta na bolsa. Levantei. E fui trabalhar. A primeira parcela de 18.575 caiu na conta da empresa no dia 5 de agosto de 2023. Geraldo me ligou quando viu o extrato. Não disse muita coisa. Disse apenas chegou, com aquela contenção específica dos homens que se acostumaram a não celebrar antes de confirmar. Confirmei. Arquivei o comprovante. Fechei o computador. Fui ao galpão. Andei entre as máquinas em operação plena. Parei ao lado da dona Irace, que estava na juque de agulha tripla como estava toda manhã há 20 anos. Coloquei a mão no ombro dela por um segundo. Ela levantou os olhos. Dona Margarida? Tudo bem, Iraci. Só passando. Ela sorriu e voltou para a máquina. Nos meses seguintes, a empresa começou a respirar diferente. Não foi imediato. Não foi dramático. Foi como acontece com qualquer organismo que passou tempo operando com um peso que não percebia que estava carregando. Quando o peso vai embora, a leveza chega aos poucos. E leva um tempo para confiar nela. Contratamos um novo gestor financeiro, o Ricardo Almeida, 42 anos, indicado por uma empresa de recrutamento especializada em perfis financeiros para o setor industrial. Desta vez eu participei de cada etapa do processo seletivo. Li currículo, fiz entrevista, liguei para as referências. Visitei pessoalmente a empresa onde ele havia trabalhado antes e conversei com o antigo diretor dele por 40 minutos numa tarde de outubro. Não pela desconfiança, pela responsabilidade. A diferença. Em março de 2024, fechamos o balanço anual. O faturamento havia crescido 8% em relação a 2022. A margem líquida havia voltado ao patamar de 2020. O Ricardo disse numa reunião de resultados, algo que eu vou carregar por muito tempo. Dona Margarida, essa empresa resistiu porque foi construída melhor do que o que tentaram fazer com ela. Pensei em Raimundo, no Gol Branco, nas 4 máquinas, nas noites de prazo cumprido. Construída melhor. É isso. O processo criminal seguiu em paralelo. Em abril de 2024, 2 dos sócios das empresas fantasma foram indiciados formalmente. Minha irmã Cleusa me ligou em novembro de 2023. Uma conversa difícil, honesta. Ela estava devastada. Disse que não havia sabido de nada e eu acredito nela. Cleusa, você não fez nada. O que ele fez com essa oportunidade foi escolha dele. Eu ainda sou sua irmã, ela disse. Sempre foi.
Eu respondi. Hoje, numa manhã de maio de 2024, estou na varanda do escritório. Uma varanda pequena que manda para o pátio interno do galpão, que eu mandei construir em 2018, porque queria um lugar de onde pudesse ver a produção sem estar dentro dela. O café está forte, sem açúcar. As máquinas estão no ritmo de uma segunda-feira produtiva. A dona Iraci chegou no horário de sempre. O Ricardo já passou pela minha sala antes das 8 com o relatório semanal impresso. Ele ainda imprime, o que me agrada mais do que deveria. A empresa tem 346 funcionários hoje. Não fechei nenhuma máquina. Não demiti nenhuma costureira. Não cancelei nenhum plano de saúde. Lutei para que a história que ele havia tentado escrever não chegasse a essas pessoas. E não chegou. Na gaveta esquerda da minha mesa, o dedal de prata continua onde sempre esteve. Eu o tirei na semana passada e fiquei olhando por um tempo. Pensei em Raimundo como sempre. Mas desta vez não foi só saudade. Foi gratidão. Pela empresa que construímos juntos, que sobreviveu ao que tentaram fazer com ela. Pela base que ele ajudou a criar. Sólida o suficiente para que nem 2 anos de sangria pudessem afundar. Para que você nunca esqueça de onde veio. Eu não esqueci. E foi exatamente isso que salvou tudo. Se você chegou até aqui, quero falar com você de verdade. Não como protagonista de história. Como alguém que passou por isso e chegou ao outro lado. Cometi erros nessa história. Vou nomeá-los porque a lição não serve de nada se for vaga. O primeiro. Parei de visitar fornecedores quando Eduardo chegou. 28 anos de regra quebrada em 3 meses. Confiança não substitui processo. Nunca substitui. A confiança vive dentro do processo, não no lugar dele. O segundo, quando Eduardo disse, você não precisa se preocupar com esse nível de detalhe, eu aceitei. Quem manda precisa entender cada nível de detalhe, não para fazer o trabalho de todos, mas para saber quando algo está errado. Delegar não é abandonar, é acompanhar com menos frequência, não com menos atenção. O terceiro, tratei parentesco como garantia. Família não é garantia de caráter. É possível amar alguém e ser traída por essa mesma pessoa. Aceitar isso não significa desconfiar de todos. Significa não confundir amor com aval. Para quem sente que algo está errado, mas não tem certeza, confie no instinto. O instinto de uma pessoa que passou décadas numa área específica é um instrumento calibrado. Quando ele avisa, avisa. E peça ajuda. O que nos salva muitas vezes já está do nosso lado há anos. A gente só precisa ligar. Há algo que não cabe em planilha nem em depoimento policial, mas que é tão real quanto os 743 0 que foram desviados. Toda manhã, antes de sair de casa, paro diante de uma fotografia no corredor. Raimundo e eu no dia da inauguração do galpão próprio, em 2002. Ele está rindo com o crachá ainda pendurado porque havia esquecido de tirar. Eu estou séria porque alguém disse sorriso e eu nunca sei o que fazer quando dizem isso. Digo em silêncio. Obrigada. Para ele. Para a vida que deu 28 anos de empresa antes de mandar o teste. Para Deus, no qual acredito com a mesma praticidade com que acredito em ter sido bom, você não precisa entender a composição para saber quando está diante do real. A Bíblia que fica na mesa de cabeceira tem um versículo que Raimundo havia grifado numa caneta azul que eu não jogo fora porque é a letra dele. Provérbios 24, versículo 10. Se você desanimar no dia da adversidade, sua força é pequena. Ao lado, na margem, em letra miúda. Então não desanima. Não desanimei. A empresa está de pé. O dedal está na gaveta. As máquinas estão produzindo. Estou aqui com 64 anos. Mais inteira do que estava aos 62, não apesar do que aconteceu, mas por causa de como escolhi atravessá-lo. Quem atravessa o teste sem se destruir sai mais firme. Como o tecido lavado e passado, encolhe um pouco, mas o que sobra é o que vai durar. Se você ficou comigo até o final desta história, você sabe que histórias reais ensinam o que nenhum livro de gestão consegue. Que traição dói diferente quando vem de dentro de casa. Que lealdade e sangue não são sinônimos. Quero te fazer uma pergunta de verdade. Você já viveu uma situação em que confiou demais em alguém próximo, na empresa, na família, numa sociedade, e percebeu tarde demais que havia um interesse por trás? Como você descobriu? O que você fez? Ou você ainda está no meio disso, sem saber ao certo o que está vendo? Conta pra mim nos comentários. Não precisa ter começo, meio e fim.
Às vezes uma linha basta, porque quando alguém lê aquele comentário e pensa, é exatamente isso que está acontecendo comigo? Você pode ter mudado o rumo de uma história sem nem saber. Se essa história te fez sentir alguma coisa, reconhecimento, alívio, raiva justa, esperança, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio, que tem alguém do outro lado. E isso, para mim, vale mais do que qualquer número numa tela. Se você ainda não é da família desse canal, aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. De pessoas que foram testadas, encontraram o aliado certo e saíram do outro lado com mais do que tinham antes. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser alguém que está sentindo que algo está errado, mas não sabe nomear. Pode ser uma pessoa prestes a tomar uma decisão importante que precisa de um lembrete de que instinto calibrado não mente. Eu sou Margarida, tenho 64 anos, e uma empresa de uniformes que sobreviveu a 28 anos de mercado e a 2 anos de traição interna. E aprendi, da forma mais cara que existe, que processo não é burocracia, é proteção para a empresa, para os funcionários, para tudo que foi construído com as próprias mãos. Cuide do que você construiu, com os próprios olhos. Sempre. Obrigada por ter ficado até o final. De verdade. Alguns elementos desta história foram adaptados para fins narrativos e preservação de privacidade. Nomes e detalhes foram alterados. A lição é completamente real. Até a próxima história.